Maria acordava todos os dias antes mesmo do sol nascer. O canto do galo ecoava pelo vilarejo, mas para ela não era apenas o anúncio de uma nova manhã. Era o lembrete de que mais um dia de batalhas começava. A casa onde vivia com seus 2 filhos, João e Ana, era pequena e simples. As paredes de tijolos aparentes guardavam marcas do tempo, e o teto rangia sempre que o vento soprava forte. O chão de cimento frio trazia cicatrizes de anos de uso, mas Maria enxergava ali não apenas desgaste. Via também a história de sua família, construída com esforço e amor. Apesar das dificuldades financeiras, Maria nunca deixava faltar carinho. Trabalhava como diarista, limpando casas de famílias que tinham muito mais do que ela poderia imaginar. O dinheiro que recebia mal dava para pagar as contas, mas ela sempre encontrava um jeito de colocar comida na mesa. "Mamãe, hoje tem arroz com feijão?" perguntou João com os olhos esperançosos. "Tem sim, meu filho. E amanhã também vai ter", respondeu Maria, mesmo sem saber se teria dinheiro para comprar mais mantimentos. Ana, a filha mais nova, abraçava a mãe com força, como se quisesse protegê-la do mundo. Maria sorria, mesmo quando o coração estava apertado. Naquele dia, enquanto caminhava para mais um trabalho, Maria refletia sobre sua vida. Perguntava-se se algum dia conseguiria dar aos filhos uma vida melhor. Mas dentro dela havia uma chama que nunca se apagava, a fé de que algo bom estava reservado para eles. Você não vai acreditar no que uma mãe encontrou dentro de uma casa simples. Prepare-se para uma história que vai mexer com você. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê a vida. Neste vídeo, você vai acompanhar a jornada de uma mãe que, mesmo enfrentando dificuldades, descobre um segredo capaz de transformar não apenas sua vida, mas também a de sua família. Uma história de luta, esperança e revelações inesperadas que vai prender sua atenção até o último segundo. Era uma manhã comum. O sol nascia tímido atrás das montanhas. E Maria, uma mãe batalhadora, acordava cedo para enfrentar mais um dia de dificuldades. A casa onde vivia com seus 2 filhos era simples, feita de tijolos aparentes e madeira já desgastada pelo tempo. Mas dentro daquela simplicidade, escondia-se algo que mudaria para sempre o destino daquela família. Maria não imaginava que, ao limpar um canto esquecido da propriedade, encontraria um segredo guardado há décadas. Um segredo que revelaria não apenas histórias do passado, mas também uma oportunidade única de recomeço. Era um sábado abafado. O sol castigava o telhado de zinco da casa simples, e Maria decidiu que aquele seria o dia de enfrentar um canto esquecido da propriedade. O depósito nos fundos. O lugar era quase um fantasma. Poucas vezes alguém se aventurava ali. As paredes estavam cobertas de poeira. Teias de aranha se estendiam como cortinas, e o cheiro de madeira úmida misturava-se ao de terra antiga. Maria respirou fundo, amarrou o lenço na cabeça e começou a varrer. Cada movimento levantava uma nuvem de pó que fazia seus olhos lacrimejarem. João e Ana observavam curiosos da porta. "Mamãe, por que limpar esse lugar?" "Ninguém usa", disse Ana, franzindo o nariz. "Porque às vezes é nos cantos esquecidos que a gente encontra o que precisa", respondeu Maria, com um sorriso cansado. Enquanto varria, percebeu que uma das tábuas do chão estava solta. Diferente das outras, ela rangia de forma estranha. Maria ajoelhou-se, passou a mão pela madeira e sentiu uma fresta. O coração acelerou. Com esforço, puxou a tábua. O som seco ecoou pelo depósito. Debaixo dela, havia uma caixa de madeira envelhecida, coberta por pó e marcas do tempo. Maria ficou imóvel por alguns segundos, como se o mundo tivesse parado. "Mamãe, o que é isso?" perguntou João com os olhos arregalados. "Não sei, filho, mas parece que estava escondido." Maria levantou a caixa com cuidado. Era pesada, e o toque frio da madeira parecia carregar segredos. Ao abrir, encontrou documentos antigos, cartas amareladas e um objeto misterioso envolto em pano. Com mãos trêmulas, desembrulhou o tecido e revelou uma pequena chave dourada. A chave tinha símbolos gravados que ela não reconhecia, mas que transmitiam uma sensação de importância. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas uma chave. Era um convite para descobrir algo maior. "Será que isso abre alguma coisa aqui na casa?" Murmurou mais para si mesma do que para os filhos. João e Ana se aproximaram fascinados.
A caixa, as cartas e a chave pareciam transformar aquele depósito, esquecido, em um cenário de mistério. Maria sabia naquele instante que sua vida estava prestes a mudar. Maria colocou a caixa sobre a mesa da cozinha. O silêncio da casa parecia pesado, como se até as paredes esperassem para ouvir o que estava prestes a ser descoberto. João e Ana se sentaram ao lado, curiosos e inquietos. Com mãos trêmulas, Maria começou a abrir as cartas. O papel estava amarelado, frágil, mas as palavras ainda podiam ser lidas. A primeira carta começava com uma caligrafia firme. Se alguém encontrar isto, saiba que esta casa guarda mais do que paredes e memórias. Aqui existe um segredo que pertence a quem tiver coragem de procurar. Maria leu em voz alta, e os filhos se entreolharam, fascinados. Mamãe, parece coisa de filme, disse João com os olhos brilhando. Mas é real, filho. Já está acontecendo aqui na nossa casa, respondeu Maria, sentindo o coração acelerar. As cartas falavam de um homem chamado Antônio, antigo proprietário da casa. Ele descrevia como havia escondido um cofre em algum lugar da propriedade, guardando não apenas dinheiro, mas também lembranças de sua família. A chave dourada seria a única forma de abrir esse cofre. Maria passou os dedos sobre os símbolos da chave. Eram desenhos estranhos, quase como estrelas e círculos entrelaçados. Não entendia o significado, mas sentia que havia algo especial ali. Outra carta dizia: o verdadeiro tesouro não é apenas o que está guardado. É a coragem de acreditar que, mesmo nas maiores dificuldades, sempre existe uma saída. Maria respirou fundo. As palavras pareciam falar diretamente com ela, como se Antônio tivesse previsto que alguém em necessidade encontraria aquelas mensagens. Ana, curiosa, perguntou: Mamãe, será que esse cofre tem ouro? Maria sorriu. Talvez, filha, mas mesmo que não tenha, já ganhamos algo muito valioso, esperança. Naquele instante, Maria percebeu que não estava apenas diante de uma caixa com cartas antigas. Estava diante de uma oportunidade, uma chance de mudar sua vida e a dos filhos. O mistério do cofre escondido se tornava cada vez mais real, e Maria sabia que precisava encontrá-lo. Depois de ler todas as cartas, Maria sentiu que sua vida havia ganhado um novo propósito. A chave dourada não era apenas um objeto misterioso. Era um convite para uma jornada. Durante dias, ela não conseguia pensar em outra coisa. Enquanto lavava roupas, cozinhava ou caminhava para o trabalho. Sua mente voltava sempre ao mesmo ponto. Onde estará esse cofre? Na primeira noite, Maria pegou uma lanterna e começou a explorar cada canto da casa. João e Ana a seguiram, transformando a busca em uma aventura. Mamãe, parece caça ao tesouro, disse João animado. É exatamente isso, filho. Mas o maior tesouro pode ser o que vamos aprender nessa busca. Eles bateram nas paredes, levantaram tapetes, abriram armários antigos, nada. Mas Maria não desistiu. Nos dias seguintes, ela começou a investigar o quintal. Cavava pequenos buracos, observava o terreno, procurava sinais de algo escondido. O suor escorria pelo rosto, mas a esperança a mantinha firme. As cartas traziam pistas enigmáticas. O coração da casa guarda mais do que refeições. É ali que o calor da família se encontra. Maria refletiu. O coração da casa poderia ser a cozinha. Naquela noite, reuniu os filhos e juntos começaram a examinar o piso da cozinha. O chão de cimento parecia sólido, mas em um canto próximo ao fogão havia uma marca diferente, como se fosse uma tampa disfarçada. Com esforço, Maria levantou a parte solta do piso. O som metálico ecoou. Ali estava um compartimento escondido. O coração dela disparou. Pegou a chave dourada e, com mãos trêmulas, encaixou na fechadura. O clique foi suave, como se o cofre tivesse esperado por aquele momento. Ao abrir, encontrou moedas antigas, algumas joias simples e mais cartas. Mas o que realmente a emocionou foram as palavras escritas por Antônio. Se você chegou até aqui, saiba que o verdadeiro tesouro não é o que guardo neste cofre. É a coragem de acreditar que, mesmo nas maiores dificuldades, sempre existe uma saída. Use o que encontrar para recomeçar, mas nunca esqueça, o maior valor está dentro de você. Maria chorou. João e Ana a abraçaram. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre esperança, sobre acreditar que a vida podia mudar. Naquele instante,
Maria percebeu que o segredo da casa simples não estava apenas nos objetos guardados, mas na mensagem que atravessou o tempo para chegar até ela. A descoberta do cofre trouxe não apenas moedas e joias simples, mas também uma nova perspectiva para Maria. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que o peso das dificuldades diminuía. O brilho das moedas refletia não apenas valor material, mas também esperança. Nos dias seguintes, Maria começou a organizar sua vida de uma forma diferente. Com parte do dinheiro encontrado, comprou alimentos suficientes para garantir que João e Ana não passassem fome. O cheiro de comida fresca na cozinha trouxe uma sensação de vitória. "Mamãe, agora a gente pode comer carne todo dia?" perguntou João com os olhos arregalados. Maria riu, abraçando o filho. "Não todo dia, meu amor, mas agora teremos mais opções e não vamos mais dormir com fome." Ana, sempre sonhadora, disse: "Podemos comprar livros, mamãe? Eu quero aprender mais coisas." Maria se emocionou. "Sim, filha. Vamos investir nos estudos. Esse é o maior tesouro que podemos conquistar." Além das necessidades básicas, Maria decidiu guardar parte do dinheiro para o futuro. As cartas de Antônio a inspiraram a pensar além do presente. Ele falava sobre coragem, fé e sobre como o verdadeiro valor estava em acreditar na vida. Maria começou a planejar pequenos reparos na casa. O teto que rangia foi reforçado. O chão de cimento recebeu uma nova camada. E o depósito, antes esquecido, foi transformado em um espaço de estudo para os filhos. A vizinhança percebeu a mudança. Maria estava mais confiante, mais sorridente. Não era apenas o dinheiro que havia transformado sua vida, mas a certeza de que ela tinha força para superar qualquer obstáculo. Em uma noite tranquila, Maria reuniu os filhos e disse: "Esse segredo que encontramos não é só nosso. É uma mensagem que atravessou o tempo para nos lembrar que nunca devemos desistir. Quero que vocês cresçam sabendo que a vida pode ser difícil, mas sempre haverá uma saída." João e Ana a abraçaram. O calor daquele momento era maior do que qualquer riqueza material. Maria sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora estava preparada. O segredo da casa simples havia revelado não apenas um cofre, mas também a força interior que sempre esteve dentro dela. Mas o impacto da descoberta não ficou restrito às paredes daquele lar. Aos poucos, a história começou a se espalhar pela vizinhança. Tudo começou quando Dona Lourdes, a vizinha mais velha, percebeu que Maria estava diferente. "Você anda sorrindo mais, minha filha." "O que aconteceu?" perguntou curiosa. Maria hesitou por um instante, mas decidiu compartilhar parte da história. Contou sobre a caixa, as cartas e o cofre. Não falou de valores, mas destacou a mensagem que havia encontrado: coragem, fé e esperança. Dona Lourdes ficou emocionada. "É como se essa casa tivesse escolhido você para receber esse presente. Você sempre foi uma mulher de luta." A notícia correu rápido. Logo, outras famílias do vilarejo começaram a visitar Maria, não para pedir dinheiro, mas para ouvir a história. As cartas de Antônio se tornaram uma espécie de guia espiritual para todos. Maria, percebendo a força daquela mensagem, decidiu criar um pequeno grupo de encontros semanais em sua casa. Ali, vizinhos se reuniam para conversar, compartilhar dificuldades e trocar palavras de apoio. O depósito, antes esquecido, virou um espaço comunitário. João e Ana também se envolveram. João ajudava os vizinhos mais velhos com pequenas tarefas, enquanto Ana lia trechos das cartas para todos. "O verdadeiro tesouro não é o que guardamos, mas o que compartilhamos", dizia Ana, repetindo uma das frases que mais a marcou. Com o tempo, a história da casa simples que escondia um segredo ganhou força. Pessoas de outros bairros vinham conhecer Maria e ouvir sua narrativa. Alguns até diziam que se sentiam renovados depois de escutar aquelas palavras. Maria percebeu que o legado não era apenas material. O verdadeiro segredo estava em como aquela descoberta havia despertado a esperança em tantas pessoas. Em uma noite especial, olhando para o céu estrelado, Maria refletiu: "Antônio deixou esse tesouro para quem tivesse coragem de procurar. Eu encontrei, mas agora ele pertence a todos. O maior valor é ver que nossa comunidade está mais unida." João e Ana sorriram. Eles sabiam que a mãe havia se tornado mais do que uma mulher batalhadora. Ela agora era um símbolo de força e inspiração. Com o tempo,
Maria percebeu que a descoberta do cofre não havia apenas resolvido necessidades imediatas. Ela agora tinha a chance de sonhar. Algo que antes parecia distante, quase impossível, começava a se tornar realidade. A primeira decisão foi investir na educação dos filhos. Maria sabia que o conhecimento seria o verdadeiro passaporte para um futuro melhor. João, curioso e cheio de energia, ganhou livros de ciências e matemática. Ana, apaixonada por histórias, recebeu cadernos e romances que alimentavam sua imaginação. Mamãe, eu quero ser engenheiro e construir casas fortes, para que ninguém passe o que nós passamos, disse João com brilho nos olhos. E eu quero ser professora, para ensinar às crianças que nunca devemos desistir, completou Ana, abraçando a mãe. Maria se emocionava com cada palavra. O futuro dos filhos agora parecia cheio de possibilidades. Além disso, ela começou a pensar em abrir um pequeno negócio. Com parte do dinheiro, comprou uma máquina de costura nova e começou a confeccionar roupas para vender na feira da cidade. O talento, que antes ficava escondido entre remendos, agora se transformava em fonte de renda. A comunidade apoiava. As vizinhas compravam suas peças. E logo, Maria ficou conhecida como a mulher que transformou dificuldades em esperança. Mas Maria não parou por aí. Decidiu guardar uma parte do dinheiro em uma poupança, pensando no longo prazo. Queria garantir que, mesmo diante de imprevistos, seus filhos nunca voltassem a sentir a insegurança que ela havia enfrentado. Em noites tranquilas, Maria olhava para o céu e refletia. O segredo que encontramos não foi apenas um presente, foi uma oportunidade de recomeçar. Agora, quero construir um futuro sólido, para que meus filhos possam voar ainda mais alto. João e Ana sorriam. Eles sabiam que a mãe havia se tornado não apenas uma guerreira, mas também uma visionária. O futuro estava aberto diante deles, e cada passo era guiado pela mensagem deixada por Antônio. Coragem, fé e esperança. Os anos passaram, e a vida de Maria e de seus filhos continuou a florescer. O segredo da casa simples já não era apenas uma lembrança de um cofre escondido, mas sim uma história viva, contada e recontada em cada esquina do vilarejo. João cresceu determinado, estudando com afinco. Tornou-se engenheiro, como havia sonhado, e dedicou sua carreira a construir casas seguras e acessíveis para famílias humildes. Cada tijolo que colocava era um símbolo de sua promessa de infância. Ninguém deveria passar pelas mesmas dificuldades que sua mãe enfrentou. Ana, por sua vez, seguiu o caminho da educação. Tornou-se professora, inspirando crianças com histórias de coragem e esperança. Em suas aulas, sempre lembrava da frase que lia nas cartas de Antônio. O verdadeiro tesouro não é o que guardamos, mas o que compartilhamos. Maria, já mais velha, observava com orgulho os frutos de sua luta. A casa simples, agora reformada, continuava sendo um ponto de encontro para a comunidade. O depósito, transformado em espaço de estudo, havia se tornado uma pequena biblioteca comunitária onde crianças e adultos buscavam conhecimento e inspiração. A história da chave dourada e das cartas de Antônio atravessou gerações. Pais contavam aos filhos e os filhos aos netos. Tornou-se uma lenda local. Mas diferente das histórias inventadas, era real, palpável e carregava uma mensagem que nunca envelhecia. Em uma celebração comunitária, já com cabelos grisalhos, Maria discursou diante de todos. O segredo que encontramos não foi apenas um cofre. Foi uma lição de vida. Ele nos ensinou que mesmo nas maiores dificuldades, sempre existe uma saída. Quero que essa mensagem continue viva, para que nossos filhos e netos nunca esqueçam que a esperança é o maior tesouro. As pessoas aplaudiram emocionadas. Muitos choraram, lembrando de suas próprias batalhas e de como aquela história havia lhes dado forças para seguir em frente. Assim, o legado de Antônio, encontrado por Maria, tornou-se eterno. Não estava mais preso a uma caixa ou a moedas antigas, mas sim gravado nos corações de todos que ouviram a história. Os anos passaram e Maria já estava idosa. Seus cabelos grisalhos refletiam a sabedoria conquistada ao longo de uma vida marcada por lutas, descobertas e superações. A casa simples, agora reformada e cheia de vida, permanecia como símbolo de esperança para toda a comunidade. João e Ana já eram adultos,
com suas próprias famílias e carreiras. O legado de Maria estava vivo nos filhos e nos netos, que cresciam ouvindo a história da chave dourada e das cartas de Antônio. Numa tarde silenciosa, Maria chamou os filhos e netos para uma reunião especial. Sentada na cadeira de balanço, com um olhar sereno, ela segurava uma pequena caixa de madeira diferente daquela que havia encontrado anos atrás. Meus queridos, há algo que guardei para este momento. Um último segredo. Todos se aproximaram, curiosos. Maria abriu a caixa e revelou um caderno antigo, escrito por ela mesma ao longo dos anos. Nele havia relatos de sua jornada, as dificuldades, a descoberta do cofre, as mensagens de Antônio e, principalmente, suas próprias reflexões sobre fé e coragem. Este caderno é o meu tesouro, mais valioso do que moedas ou joias. Aqui estão minhas palavras, minhas experiências e minhas lições. Quero que vocês o guardem e o compartilhem, para que nunca esqueçam que a esperança é o maior segredo da vida. Hannah, emocionada, segurou o caderno com cuidado. Mamãe, esse é o presente mais precioso que poderíamos receber. João acrescentou. Esse caderno vai atravessar gerações, assim como as cartas de Antônio. Agora sua história também será eterna. Maria sorriu com lágrimas nos olhos. O segredo da casa simples não terminou com o cofre. Ele continua em cada um de vocês. O verdadeiro tesouro é a capacidade de acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. Naquele instante, todos compreenderam que Maria havia deixado não apenas um legado material ou comunitário, mas também um ensinamento profundo. A força de transformar dor em esperança e dificuldades em oportunidades. O último segredo não estava escondido em paredes ou pisos. Estava no coração de Maria e agora seria transmitido para sempre através de sua família. O tempo passou e Maria já não estava mais presente fisicamente, mas sua história, sua coragem e o segredo da casa simples continuaram vivos. A pequena propriedade, antes esquecida, tornou-se um marco na cidade. Pessoas de diferentes lugares vinham visitar, não para ver riquezas materiais, mas para sentir a energia daquele espaço que havia transformado tantas vidas. O caderno deixado por Maria, junto com as cartas de Antônio, foi preservado em uma pequena biblioteca comunitária. Ali crianças, jovens e adultos podiam ler e se inspirar. Muitos diziam que, ao abrir aquelas páginas, sentiam como se Maria estivesse falando diretamente com eles. João e Ana, já mais velhos, cuidavam para que o legado da mãe nunca fosse esquecido. Em cada palestra, em cada aula, em cada obra construída, eles lembravam da mensagem que guiou suas vidas. O verdadeiro tesouro não é o que guardamos, mas o que compartilhamos. Com o tempo, a história ultrapassou os limites da comunidade. Jornalistas escreveram sobre o segredo da casa simples. Professores usaram a narrativa como exemplo em escolas. E até escritores se inspiraram para criar obras baseadas naquela jornada. A casa tornou-se símbolo de esperança. Não importava se alguém vinha de longe ou de perto. Todos saíam dali com a sensação de que a vida, por mais difícil que fosse, sempre oferecia uma saída. E assim, o segredo nunca morreu. Ele se transformou em lenda, em inspiração, em força. Não estava mais preso a uma chave dourada ou a um cofre escondido. Estava gravado nos corações de todos que ouviram a história de Maria. O epílogo não era um fim, mas um recomeço, porque cada pessoa que conhecia aquela narrativa carregava consigo uma nova chama de esperança, pronta para iluminar os próprios caminhos. No fim, Maria não apenas encontrou uma forma de melhorar sua vida financeira, mas também descobriu que o maior segredo estava dentro dela, a capacidade de superar qualquer dificuldade e transformar dor em esperança. Filhos, esse tesouro é nosso, mas o maior presente é sabermos que nunca devemos desistir. Se essa história tocou você, imagine quantas outras podem transformar sua forma de ver a vida. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu comentário contando o que mais te inspirou e se inscreva no canal para acompanhar novas histórias que vão mexer com o seu coração. O segredo da casa simples mostrou que a esperança nunca morre, e juntos podemos espalhar essa chama ainda mais longe.